Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, do Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos aqui mais uma vez para tratar de assuntos que nos interessam. E hoje eu tenho uma crítica a respeito de como o Estado lida com questões de território, de interesses em alguns terrenos, sítios, fazendas, né? E isso é mais antigo do que se pode imaginar, né? Fazendo a pesquisa aqui na Biblioteca Nacional, eu encontrei há uns meses atrás essa pesquisa que eu vou compartilhar com vocês agora aqui, que concerne a antiga Chácara da Piedade, que pertencia juntamente com a Chácara do Mulundum ao senhor Antônio Alves de Azevedo, entre 1890 até mais ou menos 1900. Durante as medições desses terrenos ali no Morro da Piedade, onde hoje se encontra o Parque Moscoso, o senhor Antônio Alves de Azevedo encontrou muita resistência com relação ao governo do Espírito Santo por causa dos interesses desse em fazer um aterro grande ali, né, do mar até lá, para a criação da Vila do Moscoso, né? Hoje o Parque Moscoso. Durante as medições da Chácara da Piedade, ele foi para a justiça várias vezes, né, para questionar, porque o governo queria tomar o sítio dele, a verdade é essa, né? Havia um movimento ali político, um interesse naquelas terras, e ele alegando que as terras eram dele, levando inclusive a documentação, uma farta documentação de medições antigas, da Chácara do Paraíso, como eu fiz já o vídeo anteriormente aqui no Memória Capixaba. A primeira planta data de 1719, como vocês podem ver aí. Toda essa transcrição está no Memória Capixaba no Facebook, né? E com relação à Chácara Mulundum, que é o que a gente vai tratar hoje, houve uma medição também da Chácara Mulundum. As duas são contíguas, as duas pertenciam a Antônio Alves de Azevedo, e o governo queria tomar as terras dele, ponto final, para poder fazer o Parque Moscoso, como depois acabou acontecendo. Essa medição data de 1900 e ele faz um questionamento bastante ponderado e tudo, levando as plantas originais, mas olha, difícil, tá? Quando o governo resolve tomar alguma coisa de você, ele toma, né? E ele diz: a requerimento de Fortunato Pinto de Lírio e outros, procedeu-se à medição e demarcação deste sítio, aí a gente está tratando do Mulundum, tá? Em cujo ato se deu a violação da lei a fim de esbulhar-me de minha propriedade, adquirida pelos meios legais, como prova com documentos legais e comprobatórios. Ele foi para a imprensa, porque ele viu que não dava. Olha só como é que são as coisas. Tem 123 anos essa publicação. E ele não aguentou, né? Ele foi para os meios legais, conversou com deputados, conversou com o prefeito, com o presidente do estado, não adiantou. Aí ele foi para a imprensa reclamar, né? Só a maledicência poderia influir, como influiu, para serem reconhecidos proprietários deste sítio indivíduos aos quais não assistia o direito de propriedade nas partes invadidas, e isto assintosamente desprezando-se as escrituras e outros documentos por mim apresentados e com os quais provém ser eu o legítimo possuidor das duas partes do sítio requerido, Mulundum, e também das do sítio Campinho. O Campinho, assim era chamada toda aquela região onde hoje está o Parque Moscoso, né? Seguindo a medição pela estrada do Conselho, que compreende 4 proprietários confinantes. Gente, que confusão, hein? Dá pena de ler aqui os relatos do senhor Antônio Alves de Azevedo. Não obstante, porém, as reconhecidas divisas é proposto entrar nos terrenos do cidadão José Antônio Machado Júnior, e isto pelo simples fato de lhe haver dito Fortunato que este terreno lhe pertencia e que o mesmo Machado colhia café com a sua licença, não prevalecendo a achar se ele bem dividido pela estrada e por marcos
deixando-se, por este motivo, ficar interrompida a perspectiva medição, que só continuou depois que o mesmo Machado, José Antônio Machado Júnior, provou a legitimidade de seu direito. Então, o Fortunato dizia que as terras do Campinho pertenciam a ele, não eram dele, né? Mas estavam arrendadas, onde colhia café o tal José Antônio Machado Júnior. Seguindo a medição, sempre contando os meus terrenos e ainda do Campinho comprados a Francisco Pinto de Siqueira. Então eram 3 sítios, né? O do Campinho, o Mulundum e a Chácara Piedade. Essas 2 últimas pertenciam a Antônio Alves de Azevedo. E ele segue, né, questionando, a documentação é bem vasta e está tudo lá no Memória Capixaba. Seria interessante dar uma lida. Eu vou ainda tentar fazer uma pesquisa mais aprofundada para entender como se deu essa desapropriação dos terrenos onde hoje está o Parque Moscoso, lá na Piedade. Fiz ao preposto as minhas reclamações, porém em nada fui atendido, tendo somente como resposta que eu usasse os meus direitos, e isto na presença do cidadão Antônio Aires de Aguiar, que acompanhava semelhante ato de medição, feita em virtude de uma escritura caduca, incompleta e passada há mais de 100 anos. Então o cara pegou uma escritura de 100 anos antes, de 1800, 1799, 1800, e levou para fazer uma nova medição. Não obstante, ali já houvesse um proprietário, né? E, foi lá, começou a fazer a medição. Caramba, é muita loucura. Como se pode verificar por esta junta ao requerido processo de medição, não prevalecendo as 2 escrituras passadas depois daquela data, 50 anos antes, como já provei com as ditas escrituras que estão juntas ao processo de medição. Neste ato, foi por demais a minha prudência, não só por ver na minha presença se estar usurpando o que por direito me pertence, merecer valor às minhas escrituras, como também pela falta de atenção à vida comigo, sem ao mesmo merecer consideração à minha idade avançada. Então, o homem já tinha ali os seus 70 anos e estava brigando ainda, né, por um direito dos filhos dele, e essa documentação está toda no Memória Capixaba. O texto é grande, é vasto, né, mas de qualquer jeito eram 3 sítios, né, o Campinho, o Mulundum e o Piedade. Hoje tudo ali chama de Morro da Piedade. Ali tinha cafezal, tinha cana, fonte de água, tudo dava para a Fonte Grande no outro lado, né? Então eram terrenos bem grandes e se chamavam sítios, porque aqui na Ilha de Vitória não havia fazendas assim, né? Só lá do outro lado, onde está São Pedro hoje, tinha 1 ou 2 fazendas, porque os terrenos são pequenos, então não dá para se chamar de fazenda, né? Então eram sítios, né? No final das contas, aconteceu que esses terrenos foram passados do padre Antunes a José Marcelino de Vasconcelos, a José Gonçalves Espíndola, depois ao Miguel Batalha Ribeiro, que passou a Rosarinha Pinto de Lírio, que era a viúva de Fortunato Pinto de Lírio. Uma confusão, né? E sei que no final das contas o Antônio Alves de Azevedo teve que brigar muito, teve que ir à imprensa reclamar o direito àquelas terras, mas não foi fácil, tá? Tanto no Mulundum quanto na Piedade. Então é isso. Quando o Estado quer, né, você terá pouco o que fazer. Esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, estamos juntos sempre aqui, trazendo novidades, essas pesquisas que a gente faz de forma voluntária. Se você puder nos ajudar, a gente está em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e é só dar aquela força, dar um like aí pra gente, para nós continuarmos o nosso trabalho de amor ao Espírito Santo. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima.